Tem organização. Nesse sentido que tu falou aí do que os caras vê comunista até debaixo da mesa, é interessante como se tornou, de fato, aquele lance que tu falou, votar com raiva, que virou uma briga de torcida, parece Flamengo e Vasco. E eu fico vendo também que esses caras usam qualquer pessoa que não tá totalmente alinhada com o que eles pensam, eles jogam pro extremo do outro lado, como se todo esquerdista fosse comunista, marxista, não sei o quê. E qualquer coisa que não tá aqui nesse cantinho que eu tô, é todo mundo comunista. E aí demoniza pra população em geral, pra quem eles se comunicam. E aí, porra, eu fico pensando, porra, a democracia não fica bastante abalada num momento como esse? O Igor, você está falando talvez o ponto mais grave do momento político brasileiro. Ele estava falando, o Monark, em mudança do sistema. Uhum. A grande mudança de sistema que nós precisamos fazer no Brasil é trazer a democracia do século XXI para substituir a democracia do século XIX que nós temos. O que é isso? É democracia direta. Opa! Qual é o sentido? Aí tu falou a língua dele. Não, mas veja, qual é o sentido? Qual é o sentido de você discutir imposto, financiamento das políticas e tal, cercadinho em gabinete fechado em Brasília, onde o império é o lobby, é o grupo de pressão, Nossa, é o dinheiro. Isso me dá tanto tédio, Então, esse lobby de mas só nós estamos nessa. O mundo inteiro, assim, o mundo avançado, a Escandinávia, a Europa toda, os Estados Unidos, se você vai uma votação, por que demora a apuração nos Estados Unidos? Não é por causa do voto de presidente, não. É porque junto com cada eleição eles botam 50 assuntos para a turma resolver. Aí vamos lá, vocês daqui a pouco vão falar tal. Quem é que decide nos Estados Unidos droga, não sei o que e tal? É o povo. Aí vai ficar em lobby e não sei o que, o político fica ali. O que é que eu faço? Eu firo a moral popular, eu transgrido as opiniões. Faz o óbvio que é perguntar pro povo, né? Pergunta pro povo. E empodera o povo para arcar com as consequências das suas decisões. Tinha que ter um app da democracia, mano. Você abre um app assim, você quer ter um representante, você clica, pum, ele tá representando você. Aí todos os votos que ele fizer, conta o peso do teu voto. Se você não gostou, instantaneamente você vai, pum, aperta o botão. Posso anotar essa sugestão? Essa aqui Pode. não está nesse livro. Veja, é preciso garantir que a vontade do povo seja protegida pelo sigilo para que ele não exercite essa vontade sob pressão. Sim. Portanto, mas essa é uma puta de uma ideia. O e-government, a gente não está usando a expressão em inglês, não é por... É porque não tem pedantismo. uma outra. Não tem ainda. Né? O e-government. O e-government é exatamente isso. Você não faz muito sentido você abrir ou fechar uma empresa com a quantidade de papel, de carimbo e de assinatura que o Brasil exige dos cidadãos. Porque isso é uma loucura. Porque, repare... sabe bem. É, claro. Todo mundo sabe bem. Todo mundo sabe bem. E por que todo mundo sabe bem e continua assim? Por quê? Poder, meu irmão. Poder. E é um poder cartorial que a gente herdou do século XVIII, século XVII. Então é o seguinte, por que eu não posso fazer, essa proposta eu tenho, de eu faço um caderno. Porque eu sei que o bombeiro tem que dar uma opinião, se o teu prédio aqui pode ter gente, se está tudo organizado. Eu tenho que ter uma opinião sobre da vigilância sanitária, se isso aqui tem, pá. Ok, então bombeiro, vigilante, tá bom. Tá, tudo isso aqui tem, então está aqui um caderno em que estão aqui as regras e você vai assinar uma assinatura só dizendo... Declaro que conheço, e pode nem ser um caderno, é um aplicativo, declaro que conheço as exigências e estou afirmando, sob as penas da lei, que estou cumprindo. E acabou, pô. Entregou, valeu o Estado, ok, meu irmão, 100% das pessoas eu acredito. O 1, né, que falhar, esse é que eu vou punir. Então ele abre, vai funcionar. E aí o Estado vem depois atrás, no tempo dele, com a lentidão de carga do manco dele e tal, vem e dá checa. Cumpriu mesmo, está falando a verdade? Parabéns, cidadão, vai-se embora. E a maioria esmagadora está cumprindo. Mas não, eu trato o trato sério, que é a maioria, como se fosse o fraudador. Mas isso é por quê? Porque tem por trás disso uma mesa, um carimbo, uma dificuldade para eu uma vender máfia facilidade. Do cartel, né? A máfia do papel. Do papel. Máfia do papel. Do papel. A máfia do cartório. Que do cartório. Mas é do cartel mesmo. Acaba sendo, né? É um cartel de cartórios. Cartórios, exato. E não tem como só aprovar uma lei e acabar com o cartório, fazer um cartório digital? Aquele dali, até tem, sabe? No mundo não existe mais isso. Mas pensa no poder de um povo desse. É poder grande.
Imagino. E como que eles exercem esse poder? Eles têm políticos comprados? Tipo, eles doam para campanhas de muita gente? Do ponto de vista que você tá, você pode falar de comprado. Do ponto de vista de onde eu tô, nem sempre é tão tosco. Entendi. Nem sempre. Muitas vezes é pura e simplesmente assim mesmo. Mas muitas vezes não é isso. Não é o financiamento de campanha. Mas assim, imagina, quando eu comecei na política, 1982, eu tinha 25 anos, as pessoas pobres, miseráveis do interior de onde eu venho, né, eu nasci em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e fui criado em Sobral, no interior do Ceará. As pessoas pediam para a gente pagar a certidão de nascimento, que é um ato cartorário, que evidentemente não pode ser pago, tem que ser Não faz gratuito, nenhum porque sentido ser pago. eu não preciso apresentar o meu filho para ninguém, para o Estado, eu não preciso apresentar meu filho para o Estado. O Estado é que me mandou apresentar o filho, senão ele não pode tirar carteira de identidade, não pode tirar o título de eleitor, não pode fazer um concurso. Então, o Estado que honre isso, não vai me exigir. E aí foi mudando. Mas casamento é pago. É pago, você paga no cartório. E aí o cara, sabe, tá bom, eu faço um desconto, no interiorzão do Brasil, eu faço um desconto para esse político aqui, o cara que foi apresentado, percebe? Entendeu? Então é um pouco mais complexo, é um Brasil antigo que tem embaixo desse Brasil jovem, moderno, antenado no mundo, com as melhores práticas, mas é um eterno conflito. E tem um problema, esse Brasil de baixo sabe fazer política, esse Brasil de cima está desprezando a política. É verdade. E a política é que resolve a parada, compreende? Sim, no fato eles são os detentores do monopólio da força, né? O que Estado, no caso. Sim. O que a gente tem que fazer é mudar. Quem não quer que mude sabe que a gente quer mudar. E quem teoricamente seria beneficiado da mudança, nesse momento está descrente da mudança, descrente da linguagem da mudança, descrente da ferramenta da mudança. E se bastando na crítica, na denúncia. Por isso que eu digo aqui que pela primeira vez na minha longa vida pública, eu acho que o Brasil está ameaçado de ser uma ex-nação. Sabe, o que é uma nação não é um acampamento. Todo mundo aqui, morando aqui num lugar, falando a mesma língua e cada um se vira por si. Não é isso uma nação. Uma nação é um sentido de vivência comum, né? A gente está pegando junto para produzir um determinado destino generoso, que todos possam partilhar deles, etc. E por isso vale a pena. Eu gostaria de sentir isso, mas eu confesso que eu tô na... Você tem toda a razão. O sentimento hoje de pertencimento... É que a gente sente que que o Estado é uma relação parasital com o cidadão, tá ligado? Não parece que o Estado tá pra me ajudar, parece que ele tá pra me fuder a todo momento. Tipo, quando eu era jovem, meus pais pagaram escola pública, pagaram escola particular, sempre hospitais particulares. Tipo, o Estado nunca me ajudou em nada, entendeu? E aí agora, que depois, por um milagre, eu comecei a ganhar dinheiro, eu tenho que, pegar grande parte da minha grana e dar pra um cara que nunca me ajudou, tá ligado? Isso é devastador, você tem absoluta razão. E assim, o diagnóstico é esse. E aqui no Brasil tem um problema adicional, é que quem normalmente reflete sobre isso, criticamente, e idealiza soluções, ainda que sofra muito, historicamente, é a esquerda. Não porque a esquerda tem uma valoração, como eu acho, pela mera ética de ser solidário. Né? Eu me incomodo de ser feliz se o meu comunitário tá numa situação de... Tá aí, agora parceiro, eu não aguento ver. Sabe, um frio desse. Lá em Fortaleza é 28 graus o ano inteiro. Mas, você tá andar em São Paulo, o lugar mais rico da América Latina, e ver essas milhares de pessoas com frio, dormindo nessa noite aqui embaixo de viaduto. Então... é um sentido ético superior. Não pode ser bobo, não pode ser calhorda, muito menos demagógico. Mas qual é a percepção? É essa, Monark. A sensação da classe média brasileira é que ela paga dobrado para viver e que o Estado é um inimigo. Sim. E aí a notícia de uma esquerda conservadora que teve oportunidades por anos a fio e fracassou em mexer nesse sistema, deixou o Brasil nesse curto-circuito. Bugou. Aí, ó. O jogo bugou. Eu vejo o Galo dizendo, bugou. Então, o jogo bugou. Chegou no limite. E agora fazemos o quê? O que está acontecendo? Os caras estão apostando do outro lado. Eu exacerbo a minha sobrevivência individualista e mando
o coletivo a merda, certo? Eu não estou falando um palavrão, estou dizendo como é que as pessoas se expressam. Sim. Ou Tu não quer falar palavrão porque ela não deixou, é isso? Ela fiscaliza. Não. Mas a palavra M não é tão... Mas assim, é só para dar uma indicação do sentimento que eu conheço. Eu não sou um teórico, eu escrevo livros, mas a minha experiência é na rua, é na favela. Percebe? Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil por uma política que nós fizemos no Ceará. Começou com o meu antecessor, Tasso Gereissati, que foi muita gente pegando junto. Isso, ninguém faz nada sério sozinho. Mas quem foi receber em nome do povo do Ceará foi eu, no plenário das Nações Unidas. Da hora, né? Porra. Ali, eu tô com essa foto, assim, só eu tenho esse título e tal. Morre, né? Se morda de inveja. Maneira. Enfim, Qual que é o nome do título mesmo? o prêmio chama Maurice Paté. Maurice Paté. É da Unicef, que anotou no Ceará a melhor experiência de combate à mortalidade infantil no mundo Que foda, naquele hein, mano? período. Que E muito qual que é a mágica do Ceará, então, que vocês conseguem ter uma... Mas é um pouco a minha contínuo? crença, e eu cito o Ceará com muito medo das pessoas. Pô, amanhã vão lá no Ceará, um estado muito pobre, cheio de contradições, com todos os problemas que o Brasil tem. Apenas lá a política tomou uma centralidade e há um projeto sendo executado e tem resultados concretos. Pode discutir comigo em qualquer ângulo que você... Economia, emprego, renda. A cidade de Fortaleza passou a ser o maior PIB entre as capitais do Nordeste. Imagina, passamos Salvador e Recife, isso não estava no nosso universo de sonhos há 25 anos atrás e estamos indo. Porque essa é a questão, o exemplo. Então, a ideia e o exemplo, né, é que pode adquirir uma militância. E é por esse conjunto de valores que eu estou me movimentando. Então, diante disso, o que fazer? Ora, eu não posso abordar a população com um sonho populista, né, demagógico, mentiroso, superficial, porque eu sou muito esperto, e isso é, infelizmente, a realidade média dos políticos brasileiros, e sei que há uma dificuldade enorme na maioria da população de entender mesmo essas tramas de dinheiro, de imposto, e tal. Até porque é complexo pra caralho, né? Menos do que supõe. Tipo, Veja bem. se você for ver a lei é feita não, pra ser... essa é de propósito. Então. Mas não precisa ser assim. Não precisa, tinha que ter uma lei assim, todas as leis devem ser escritas de forma que uma criança de 10 anos consiga ler. É uma lei universal, assim, sabe? Todo ato de posse que tomei, eu fiz uma coisa nessa direção, mas essa é melhor ainda. Eu botei lá todos os atos, foi o único ato que eu pratiquei no primeiro dia de ser prefeito, primeiro dia de ser governador, primeiro dia de ser ministro. Todos os atos que eu for assinar estarão obrigatoriamente só serão válidos se estiverem motivados. O que é que eu queria? Eu queria que, assim, cada lei que eu dissesse, cada regra, eu dizia, tenho que dizer por isso. Motivação, que é um pouco essa direção aí. Ainda que o capítulo, a lei, o parágrafo, o artigo sejam assuntos dos profissionais do direito, mas a população tem direito de saber por que aquela lei está sendo feita, em nome de qual interesse, em nome de qual objetivo coletivo. Se não, está aí. É um mundo oficial naquela direção e um mundo real na outra. Vamos sair da classe média sofrida, onde você deu um depoimento absolutamente irrespondível, e vamos subir o morro. Vamos pra favela, meu irmão. Esse cara se fode pra caralho, principalmente, na minha opinião, de burro, no imposto sobre consumo. Tu sabe quanto paga um pré-pago numa ligação do povão? Não. De imposto? 40%. Caralho! Tá todo mundo, acho que todos os políticos conseguem concordar que o imposto sobre o consumo é o que fode o pobre. Todos os políticos? Só eu denuncio isso. Pô, mas é que não é óbvio? Mas é óbvio, e tem as boas práticas internacionais. O imposto sobre o consumo ele tem um defeito mortal, que é o seguinte: eu ganho 1 milhão e pago 25% vamos dizer... Imposto de renda? Na comida. Na comida. Ah, tá. Na comida, no restaurante. O cara ganha 1.000 e também o cara paga. ganha 1.000 e paga 25. Isso é de uma perversidade absoluta. Sim. Então a tributação moderna, e aí, de novo, dá para explicar. Em vez de mas por que os políticos preferem? Por quê? Porque, de novo, aposta na ignorância das pessoas. Então, quem é que sabia, quando eu acabei de falar aqui, que você não pré-pago, quando faz a ligação, 40% em número redondo? Eu não sabia. Ninguém sabe. E eu uso pré-pago, vou parar. Não, mas se for pro pós-pago é a mesma coisa. É a mesma coisa? Pô, mas tu chegou em casa, tá cansado, tal, vai ligar o videogame, vai ligar a televisão,
lá toma quase 40% de imposto na energia. A energia é absurda no Brasil, né? Tudo tributação indireta do consumo. Aí tu vai botar gasolina no teu carro, tributação do consumo. Aí quando tu vai para o imposto de renda ou o imposto sobre lucros e dividendos, então veja lá, tudo bem, uma empresa é um organismo muito importante para a comunidade. Nós precisamos aprender isso e dar valor a isso. Então uma empresa, no mundo inteiro, não tem esse nepotismo capitalista. A empresa é quase um pertencimento coletivo, não é socialismo, mas assim, o mundo inteiro protege as suas empresas. Os americanos, na fraude de 2008, mandaram um bocado de gente para a cadeia e salvaram as empresas. Só no Brasil destruíram as empresas todas a pretexto de que os caras que estavam lá cometeram corrupção. E aí mataram quem lá. Quem comete corrupção é pessoa jurídica, pessoa física. Pessoa jurídica não comete corrupção. Sim. Mas é que também ficou a mão, as empresas tiraram na mão das pessoas, né? Isso, e que é o pior, né? Que é o pior, porque a impunidade e destruir as empresas. Mas veja, no mundo inteiro, e você tem os padrões, o meu livro oferece isso, para a gente apostar na inteligência do povo. Vamos lá, OCDE, o que é a OCDE? É uma comunidade dos países mais ricos, mais civilizados, mais organizados, e eles começaram a tentar estabelecer uma espécie de padrão do bom moço internacional. Vamos conversar assim no mais simples. Então, como é que é a OCDE? Então, na média da OCDE, o imposto sobre consumo é 20%, 22%. No Brasil é 37%. Caralho. Então, assim, vamos explicar, nós vamos mudar o Brasil e nós não vamos peitar ninguém, não. Nós vamos levar o Brasil para as melhores práticas internacionais. Tão facinho de falar. Só que qual é a diferença? É que quando eu fizer isso, eu vou ter que dizer de onde é que vem o dinheiro para eu tapar a conta. E aí eu vou dizer, então eu vou cobrar como a OCDE cobra sobre patrimônio. Patrimônio, que são as fortunas, heranças, não sei o quê. Imposto de renda. Eu vou cobrar uma média de 37%. E os ricos brasileiros pagam 6%. 6% é foda. Aí né? é difícil brigar com Aí isso, eles ficam sabendo. Opa, você tem um cabo aí dizendo que vai cobrar, passar de 6% para 35%. Eu já fiz. Quando fui ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei 35% e diminuí o imposto de renda da classe média. Hoje o camarada no Brasil ganha R$ 2.050, porque a tabela do imposto de renda também não está sendo atualizada corretamente, paga 15% de imposto. E um cara ganha R$1 milhão como executivo aqui na Faria Lima, paga 27,5%. Mas não paga, porque nós permitimos que ele fizesse um fenômeno chamado pejotização. Então o cara se transforma num MEI e paga 15%. Sim. Percebe? Então, trata-se de uma correlação de forças, em que a gente ou aposta, e isso depois de 30 anos de governos ditos de esquerda, ou assemelhados a. Vamos ser generosos com o nosso povo. 6 eleições presidenciais, o povo nos deu a vitória. É verdade? 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma. Aí deu no que deu, foram experimentar o Satanás aí. Mas acho que a galera não gostou tanto do que eles experimentaram, viu? É isso, por quê? Porque foi um voto para negar, não foi um voto para afirmar. Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos votar nesse cara, o cara foi um puta de um deputado, o cara fez uns projetos aí não e tal. É verdade. O cara não fez nada, cara, tinha 30 anos. E aí pega a lambança, a mistura de ladroeira do PT, mais a crise econômica mais grave da história que o PT produziu, mais a imprudência política de botar o Michel Temer na linha de fazer conciliação com o Renan Calheiros, com não sei o quê, fazer um impeachment, virou um negócio que era uma crise econômica em que eu tinha acreditado que eu ia para o céu, porque o crédito melhorou para cacete com Lula, e eu votei na candidata que eu não sabia nem quem era, porque o Lula pediu, eu votei, aí quebrei, perdeu o emprego, estou com 70 milhões de pessoas em número redondo com o nome no SPC. 70 milhões? 70 milhões de pessoas no SPC. Gente, é quase metade do país. Da população adulta para o trabalho é isso. Mas só que tem 6 milhões de jovens no FIES. A esquerdismo brasileira, eu pego dinheiro do cofre do governo, em vez de abrir uma escola pública, gratuita, de qualidade para o filho do pobre, eu pego esse dinheiro, entrego para o empresário de educação privada e deixo o garoto endividado. O empresário criou, no Brasil, durante o governo do Lula, criou-se o maior conglomerado de educação privada do mundo. Não é nem na Alemanha, nem na Itália, nem nos Estados Unidos, é no Brasil. Tudo com dinheiro público. E o garoto não tem como emprego, sabe, no Brasil, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, 32 estão desempregados. Não tem como pagar. Aí estão com o nome sujo no SPC no começo da vida. Logo de cara, primeira coisa. Para começar, então veja. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos também, né? Muito, muito, muito gravemente. Porque nós estamos... A gente está copiando eles. Nós estamos imitando os americanos nas piores coisas.